Gente, boa noite. Essa é a primeira reunião. Quarta tem conversa. Já foi terça tem conversa, quinta tem conversa e tem sido quarta tem conversa que a gente faz presencial depois da pandemia, né? Com o recurso digital, a gente manteve as lives de forma online. A gente tem as reuniões presenciais, que são aquelas para apresentar as turmas, as expectativas. Aqui e acolá a gente chama algumas turmas por temáticas específicas de forma presencial. Mas essas reuniões que têm um caráter reflexivo, fazia muitos anos que a gente não fazia presencial. E a gente tinha parado também entendendo que é difícil para as pessoas chegarem, a dinâmica. Então, nessa hora, o online, embora ele não seja tão caloroso quanto a presença, ele facilita muito a vida. E a gente tem optado por deixar salvo os registros das conversas como forma de partilhar o que para a gente é importante. E esse tema é um tema importante. Essa série mexeu com todo mundo. E ela revela muitas coisas que na contemporaneidade a gente precisa cuidar. E dialoga com um projeto que a gente, assim, até na última live que vieram, Edna e Daniel que conduziram, é um tema que para a gente é muito importante, que tem a ver com os papéis sociais, as relações entre meninos e meninas, presença de adulto, como é que a gente se encena coletivamente. Então, na última live a gente tinha mencionado que um pai, 3 anos atrás, provocou a gente meio incomodado com o que estava percebendo das relações, especialmente entre os meninos na escola. Como é que esses meninos que já se constroem num campo ético diferente, né, com famílias que estão atentas às delicadezas das relações desiguais entre as pessoas, que estão tentando formar pessoas éticas, como é que ainda assim aqui na escola a gente vem observando padrões que a gente cuida tanto, né? Especialmente quando chega na adolescência. Então, essa provocação veio de um pai de um garoto de 14 anos à época, e aí desdobrou na conversa com Daniel e com Edna. E isso é uma coisa que a gente já vem percebendo dentro de sala de aula há muito tempo, né, Júlia? E Júlia está aqui como professora de filosofia. Essa temática das opressões dentro da escola, a gente precisa levar bastante a sério, entendendo que os meninos e meninas estão só se construindo, né, eles estão se formando, mas que a gente tem o que fazer nesse tempo para que eles não precisem passar por tantas coisas até que eles entendam questões que são importantes que estão na sociedade da gente. Eu vou passar para a Edna, para Daniel, né? Depois vou pedir para a Júlia também falar um pouco do projeto Filosofia, que é de onde parte esse desejo de trazer a adolescência para a gente conversar aqui, tá? Eu acho que vale contextualizar um pouco, né, o projeto e dividir com vocês mais uma vez como a gente vem trabalhando, principalmente porque o Fazendo Gênero na Escola, que é esse o nome que eu e Daniel construímos e apelidamos esse projeto, é um projeto que só faz sentido se envolver a comunidade escolar como um todo, né? Maria traz a cena e a situação que desencadeia a aposta da escola em uma atividade mais estruturante, que possa trabalhar de uma forma mais franca mesmo essas desigualdades dentro da escola. E a gente propõe um projeto envolvendo, né, os estudantes, as meninas, meninos, as pessoas que não se identificam a partir dessas referências binárias também, mas os professores, a comunidade escolar como um todo, né, os professores e a família também, né? Então, é um projeto que põe visibilidade à adolescência, sim, ou às adolescências, né? Eu acho que convém a gente sempre falar no plural, mas considerando essas marcações de gênero e não só, né? De gênero, de raça, classe, considerando as repercussões dessas desigualdades, que vez por outra a gente escuta falar, fala na vida, no mundo, na militância, nos espaços que a gente está, mas reflete pouco sobre como aquilo se materializa dentro das nossas casas e também dentro das relações na escola. Então, quando o Capibaribe convida a gente, e nós, vale dizer, né, também somos mãe e pai daqui do Capibaribe, né, assim, de crianças mais novas, mas estamos implicado no cotidiano da escola, a gente entende como uma grande oportunidade
de produzir visibilidade para um momento da vida cheio de delicadezas, que se fala pouco, né? Ou se fala sempre de uma forma muito negativa. E a gente acha que é uma oportunidade, porque a partir daqui a gente pode transformar muita coisa, pode abrir muitas possibilidades num momento da vida que faz muita diferença, né? Para o adulto que está se constituindo, né? Enfim, e para os próprios adolescentes no momento em que estão. Então, a gente vem trabalhando com o 8º ano e o 9º ano, né? Esse ano a gente começou a trabalhar com o 9º ano também. O projeto começa só com o 8º ano, dentro da disciplina de filosofia com Júlia, e com Júlia na sala de aula com a gente também. E, a partir desse ano, a gente começou uma experimentação de dar continuidade ao projeto também com o 9º ano, entendendo que essas pessoas, né, que estão saindo da escola, que são a última turma da escola, né, também têm uma responsabilidade e podem assumir um lugar de multiplicadores, produzindo atividades a partir das reflexões que construíram com a gente no ano anterior, quando ainda eram 8º ano. Então, hoje o projeto ele tem uma amplitude, né? A gente começou lá como resposta a uma situação específica, e aos poucos a gente foi ampliando do 8º para o 9º ano, também envolvendo a comunidade escolar de forma mais ampla, com a live que aconteceu online, e agora com essa atividade. Eu acho que vale dizer que a série Adolescência foi muito citada quando a gente estava em sala de aula. Inclusive, os próprios adolescentes pensaram em produzir atividades que era um cine-debate como esse, onde eles poderiam mediar entre eles algumas discussões dentro da adolescência. Então, a gente acha uma ótima oportunidade de colocar, de produzir visibilidade para algumas questões, escutar também como vocês estão sentindo isso no cotidiano e no cotidiano escolar, para que a gente possa conversar. Eu falei um pouco do projeto, mas, bem, meu nome é Edna, né? Eu sou psicóloga, tenho uma trajetória aí dentro dos estudos de gênero, fiz meu processo de formação aí, o mestrado em gênero, doutorado em gênero, o mestrado em psicologia dentro dos estudos de gênero, o doutorado já em saúde coletiva, mas dentro dos estudos de gênero também. E, posteriormente, eu fui enveredando mais pelo campo da perinatalidade e parentalidade, trabalhando também com famílias e acompanhamento de famílias de uma forma geral, né? Então, hoje estou principalmente no consultório, né, e em espaços como esse, provocando algumas reflexões. Olá, boa noite. Vou começar pela apresentação, então, para ser um pouco mais breve nessa parte. Meu nome é Daniel, eu sou, como Edna, também psicoterapeuta, desenvolvo uma clínica principalmente voltada para homens, adolescentes e adultos, já pensando em trazer um pouco para o espaço da clínica esse recorte de gênero, né? E como essas construções de gênero estão muito ali dentro também do mal-estar que esses homens trazem, do adoecimento dessa população masculina, que obviamente vai repercutir também na vida das crianças, na vida das mulheres, enfim, na sociedade como um todo, né? E eu e a Edna, a gente tem uma trajetória similar, não é? Assim, eu comecei a atuar com a temática de gênero e masculinidades ali entre 99 para 2000, no Instituto Papai, quando ainda era aluno do curso de graduação em psicologia. E Edna depois, né, também teve experiência lá no Papai. Fiz um mestrado em saúde pública com a temática dos grupos com homens autores de violência doméstica familiar contra a mulher, que também foi uma pesquisa similar também à pesquisa de mestrado que a Edna desenvolveu, ela aqui e eu na saúde pública lá em Santa Catarina na época. E eu acho que trazer essa experiência que a gente tem com essa temática, com a pauta da equidade de gênero, com o recorte feminista, com o trabalho com meninos e homens também aqui para a escola, para mim é de uma felicidade muito grande, assim, de ter essa oportunidade de trabalhar ainda mais numa escola onde nossos filhos estudam, né? E também nós só temos meninos, né? Ela tem 2 meninos, eu tenho 3 meninos, né? Então acho que tem essa outra configuração aí interessante, né? E eu acho que falar sobre essa série é muito necessário. Hoje termina que fica um dia, até a coincidência, hoje é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? E eu acho que essa série fala muito
do silêncio dos meninos, do silêncio dos homens, que está completamente relacionado aos altíssimos índices de suicídio, especificamente entre os homens, que correspondem aí, dependendo de país, mas geralmente a 80%, 85% do total de suicídios, né? Isso é uma informação que boa parte das pessoas não tem, por achar justamente que as mulheres, às vezes, rotineiramente demonstram mais esse sofrimento, né? Mas por demonstrar mais o sofrimento, muitas vezes vão atrás mais de um acompanhamento, de ajuda e tal, coisa que infelizmente não acontece entre os homens, né? Então é muito interessante a gente falar sobre isso hoje. Eu acho que a gente poderia ter aqui mais pessoas, mas temos uma concorrência hoje em Recife muito forte com o filme de Kleber, né? E que está nesse momento passando uma pequena concorrência, sim, mas tudo bem, estamos aqui fazendo nossa parte, acreditando no debate e tal, e depois todo mundo vai ver o filme também em algum outro momento. Mas eu acho que a gente tem tido esse reflexo, tem tentado, a gente tem visto isso muito nesse trabalho aqui na escola, dessa dificuldade dos meninos de se colocar realmente, de como essa reação dos meninos sempre na piada, sempre nessa coisa jocosa, de colocar os outros para baixo, de sempre as coisas sempre saem meio enviesadas, né? E o conteúdo mesmo, que é aquele conteúdo que traz muitas vezes um sofrimento, né? Essa emoção fica guardada ali em um lugar que poucas vezes a gente consegue acessar. Isso obviamente vai reverberar na escola, obviamente muito nas famílias também. Eu acho que essa conversa hoje é para a gente tentar olhar um pouco para isso, né? E não precisa ser essa coisa tão chocante que é retratada no filme, né? Eu acho que tem outras coisas que são muito mais aí desse cotidiano, que tem a ver e que estão muito mais próximas de todo mundo que está aqui dentro, né? Então é isso, só queria desejar uma boa conversa para a gente. Bom, eu sou Júlia, sou professora de História e de Filosofia nos 8º e 9º. Em 2018, a gente começa a perceber a necessidade de ter um programa mais arrojado, vamos dizer assim, de filosofia, vinculada a uma ideia de uma filosofia da contemporaneidade. Até 2018, a gente tinha um espaço de aula por semana para trabalhar a cidadania, com todas as turmas. Mas aí, com a colaboração de Érico, que é um professor da Universidade de Filosofia, a gente pega a proposta curricular, né, de filosofia no ensino médio e adequa a um planejamento para os estudantes dos 8º e 9º. E, nessa adaptação, a gente faz o recorte combinando com a grade curricular de outras disciplinas, para dialogar exatamente na 3ª unidade com o 8º ano, que em ciências eles veem a questão do órgão, eles trabalham agora, inclusive, com outro nome, que para mim também foi uma surpresa, não se trabalha mais o órgão reprodutor, mas a genitália, é assim que é falado, né, em ciências, na 3ª unidade da 8ª série, e a gente combina essa proposta com filosofia, né, quando a gente trabalha corpo, ética e estética. E aí a gente percebeu em 2023, antes de 2023, preparar essa proposta que a gente carrega agora desde lá, com esses 8º, né, fazendo não necessariamente só com os meninos, mas com todo o grupo, meninos e meninas. Mas aí a gente percebe cada vez mais como isso, como Daniel já falou, como Edna também, reverbera principalmente nos meninos, né? Que muitas vezes a gente pensa que não, né? Como Maria também colocou, que estão numa situação de uma provocação interna às nossas casas, de muita sensibilidade, mas o mundo externo ele é muito cruel, né? E aí o que a gente vê é muito sofrimento, né? De meninos e meninas que estão atravessando todo o processo de mudança do seu corpo, mas também de toda essa parafernália montada aí em relação aos estereótipos, né? E aí a gente vê também uma busca do Estado hoje para trabalhar essas questões com o título de bullying, né? Que a gente sabe que a gente precisa dar nome às coisas, né? A gente tem racismo atravessado, a gente tem a misoginia colocada, né? E aí a gente
está tentando cada vez mais chegar junto dessa idade para fazer esse diálogo e fortalecê-los. Então, essa é a proposta. E, nesse sentido, esse ano a gente resolveu, como a Edna já colocou, de dar essa continuidade com o nono, sentindo, inclusive, a partir deles, a colocação do desejo de continuar com esse espaço, né? E essa possibilidade. Eu acho que o encontro presencial ele é fundamental, seria contraditório diante da realidade que a gente está vivendo e da temática, que ela, na verdade, é o que mais provoca esse distanciamento, né? Entre eles e a gente também. Não daria para fazer essa conversa de maneira virtual, como a gente pode manter a qualidade com ela presencial, né? E estimulá-los a poder fazer também, que já saiu, né, de uma provocação ao grupo a ideia de que eles criarem esse espaço de cine e debate, inclusive em cima da própria série, né? É isso. Vamos ao filme, a série, né? Eu acho que é interessante. Só uma coisa, Dani falou que trouxe que a série traz de um jeito mais, talvez mais explícito, né? Uma caricatura, um certo exagero. Mas eu provoco também vocês a pensar e a olhar para essa família, né? Porque, na real, no final das contas, é uma família comum também, né? Não é uma família que vive grandes dilemas, grandes questões, né? Quando a série apresenta a família, sai da caricatura. Você fica com a sensação que, eita, poderia acontecer lá em casa, né? Então, eu acho que esse exercício de deslocamento também é provocativo e a gente pode partir dele, né, ao assistir os trechos que a gente selecionou para disparar a discussão. A gente está falando de uma série de 3 episódios, e episódios densos, né, importantes, então, obviamente, a gente não cabe assistir a série nesse momento, mas a gente tentou selecionar algumas cenas que a gente entende como disparadoras da discussão da gente aqui. Então, a provocação é que vocês possam assistir e que vocês possam ir localizando onde toca, o que toca, e que a gente tenha um espaço para ir dividindo isso. Então, no primeiro episódio, a gente tem 2 cenas que a gente vai apresentar para vocês e depois a gente vai conversar sobre juntos, tá? Okay. Eu acho que o mais interessante da série é pensar como a gente está atravessado por essa questão, né? Cada família, cada escola, né? Porque no episódio da escola tem as delicadezas das relações sociais, o mundo atravessado por esse universo digital. Então, tem muita textura que nos atravessa e eu acho que é importante poder conversar sobre isso. Então a gente vai ter que dar um spoiler básico, assim, né? Que é, enfim, o garoto, ele realmente matou uma coleguinha da escola dele, da idade dele, a facadas, assim, né? Então isso aconteceu. Daí que eu estava trazendo essa ideia um pouco, né, que é tão radical que às vezes colocou, né, que o contexto da família é uma família muito normal, família ali classe média ali na Inglaterra e tudo mais, mas isso acontece, né? E aí como é que fica? E aí algo que eu ficava pensando é isso, assim, até fazendo um paralelo com algumas coisas, tipo tem uma campanha, não sei se vocês já ouviram falar, que é a campanha do Laço Branco. É uma campanha dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, que é baseada, ela se inicia através do massacre de Montreal, que é quando um homem jovem de 24 anos entrou armado com um fuzil em 89, numa escola lá no Canadá, em Montreal, e saiu caçando, basicamente, meninas dentro da escola, alunas de engenharia. E aí, ele matou 11 mulheres, machucou, enfim, atirou em várias outras e depois se matou. E esse acontecimento vira meio que o símbolo para dizer que a gente precisa falar sobre as masculinidades, a gente precisa falar sobre a violência entre os homens. Só que é algo tão absurdo que, às vezes, dificulta a gente conseguir enxergar isso na gente, enxergar isso nos nossos filhos, nos nossos amigos, né? Porque é uma violência tão extrema que, às vezes, dificulta, né? Mas eu acho que essa série, como ela vai mergulhando também na escola, na família, como a Edna falou, ela abre essa possibilidade de a gente conseguir, ok, espera aí, acho que tem algo aí para pensar. Mas não era nem minha ideia estar falando o que eu estou falando. Alguém...
Foi muito pertinente a gente trazer esse assunto para aqui. A série já não é tão nova, né? Já foi lançada há um tempo, ela tem 3 episódios e ela vai, como o Daniel disse, ela vai mergulhando por outras, vai abrindo outras abinhas no nosso juízo. Entre elas, e aí aparece também a relação do próprio policial com o seu próprio filho. Tem a masculinidade, mas tem o digital também envolvido. A gente vai ver que tem uma outra camada do digital, a gente vai ver que tem o isolamento. Sobre esses 2 pontos que vocês trouxeram aqui, tem a questão da confiança, né? A gente acha que o nosso filho vai dizer tudo para a gente sempre. Essa última parte, tipo, eu estou com você, você jura, ele está jurando e ele matou. Né? E o outro, tipo, podia ser na minha casa, podia invadir o meu quarto, e foi no quarto, na verdade, que ele começou. Ele é uma criança de 12 anos, 13 anos, eu acho. Aí, então, podia ser realmente com todos nós aqui, né? Então, eu acho super pertinente trazer à luz, me toca muito ela. Eu não consegui ainda, assistimos juntos. Perguntei se meu filho Miguel, que é o de 11 anos, queria assistir esse. Ele disse que não ainda, mas eu já tinha lido sobre. Mas eu quero que ele veja, porque eu também vi muitos psicólogos na época dizendo assim, você vê se dá para ele assistir, e se der, chame ele, vamos assistir junto, vamos analisar junto. Vai chegar esse momento ainda lá em casa, porque eu também estou deixando ele falar sobre isso, sobre o que o Daniel acabou de colocar ali, sobre os nossos isolamentos, os isolamentos masculinos, né? Também era um lugar de discussão. Hoje, acho que a gente já vê nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas mesas, dentro dessa bolha aqui, tá? Falar sobre isso fora, até às vezes as nossas famílias, eu sou muito atemporânea, tenho irmãos mais velhos. Falar sobre isso lá, e é sempre assim, já tem namorada? Sabe? A pergunta deles, né, tipo, tá tudo bem no colégio? Não, tem namorada. Então, esse afrontamento também familiar é ruptura. E, às vezes, é uma ruptura muito ruim, então, mas precisa ser falado, ser dito, ter coragem e verdade para falar sobre isso. E, às vezes, é isolamento, inclusive, dentro das nossas rodas de amigos. A gente, cada um aqui traz sua história e, para os nossos amigos de bairro, somos muito modernos. E não somos muito modernos, assim, até ok. Mas eles acham absurdo muitas coisas que, tipo, que a gente permite, ou que a gente conversa, ou que a gente discute e dialoga e senta com eles para abrir a cabeça também. Mas eu acho que a gente, também mulher, também é carregado muito disso, porque temos história, estamos aqui, precisamos desconstruir muito, né? Para sermos mãe de meninas e para sermos esposas, companheiras de homens. Os homens também, na verdade, eu acho que a gente está passando por muitos processos, sejam eles tecnológicos, sejam eles, né? A gente colocou nossos filhos na escola construtivista, às vezes eu não aguento isso, não. É muito questionamento. Espera aí, menino, não sei responder. Sabe? Quero que você provoque, mas eu também não sei ter a resposta para tudo. Então, eu acho que a gente está aqui, precisa discutir muito, muito, muito isso. Eu estou dizendo tudo isso porque eu já sinto falta e eu queria que a gente falasse sobre gênero mais cedo, inclusive. Então, eu sinto uma falta, eu sinto um gap. Eu sei que não dá para dar conta de tudo, Maria já me diz isso todos os dias, porque tem muitas bandeiras que eu digo aqui, vamos falar disso, vamos falar daquilo, né? Não dá para fazer isso todos os dias, mas eu sinto necessidade de falar mais cedo. Quanto mais cedo falar, melhor. Ou falar, ou tratar, ou introduzir o assunto melhor. Nossos filhos estudam na mesma sala, eles estão no Infantil 3. Eu acho que já podia ser falado dali, sabe? De uma forma lúdica, ser colocado de um jeito ou de outro. Mas, quando eu pergunto, Joca, e aí, como foi o colégio hoje? Brinquei disso, brinquei daquilo. Certo, e as meninas, estavam onde? Brincou com quem? Como foi isso? As meninas só querem saber de namorar, ele diz. As meninas só querem saber de namorar. Fulaninha me pegou, me deu um beijo. Eu digo, criança não namora, fulaninha. Eu digo, sim, mas porque ela fez isso, vai deixar de brincar com ela? Não, vamos brincar, vamos fazer de outra forma, de outro jeito. Então, eu sinto necessidade disso, bem como aconteceu uma história essa semana, até tem pais da sala. As meninas do 6º C assistem muito Harry Potter, são poucas, e gostam muito de Harry Potter. E isso, só por isso, eu acho que causou meio que aversão em Miguel em Harry Potter. Mas essa semana ele disse assim, mãe, vamos assistir Harry Potter? Aí eu falei, bora, que massa, vamos assistir. Aí ele disse, mãe, eu até gosto, mas as meninas falam tanto que eu me abuso. Tu acredita? Eu disse, menino, é por causa disso. Ele disse, não, mas elas falam tanto, eu sei tanto da história já, que eu me abuso. Mas que legal. Eu disse, você vai chegar para as meninas e vai dizer, que legal, vamos falar mais de Harry Potter, porque a gente vai assistir todos os dias sobre isso. Mas veja, é em pequenas coisinhas
que a gente vê o quanto repele, o quanto está junto, o quanto está perto, o porquê não, sabe? Desde os 6 anos, que tem um, e de 11, que tem outro. Então, eu acho que a gente tem que falar muito, a gente tem que aprender muito, ler muito, saber tudo, estar aberto a tudo, e também dizer que a gente não sabe as respostas sempre. Então, pedir ajuda. Eu acho que o colégio é um lugar para resposta. Para nos ajudar, também não vai ter resposta a tudo, eu sei, mas para nos ajudar, e cada vez mais debates desses aconteçam, assim, e que a gente tenha coragem de sentar nas mesas para dizer, não é mais assim, não pode ser assim, nunca pode ser assim. Né? Eu acho que é um pouco disso. Quero mais cedo, tá? Vamos falar mais. O que eu queria falar é que um ponto importante que essa série, primeira coisa que ela me provocou foi a tendência... A gente, que é uma provocação que ela também traz, a gente acha que conhece os filhos. E acha que a gente sabe do que eles são capazes e do que não são capazes, porque a gente quer que a nossa educação dê certo. E essa primeira cena é muito marcante para mim. Eu sempre me emociono, principalmente quando a cena do xixi. Porque ali mostra uma criança desprotegida e os pais incapazes de protegê-lo, né, de defendê-lo. Isso me pega muito. Mas eu acho que o ponto importante que ela trouxe foi justamente esse, de a gente, que é importante para a gente defender os nossos filhos e defender a comunidade, que é a gente se colocar na possibilidade. A gente colocar nossos filhos nessa possibilidade. Não que a gente queira que eles sejam, mas que a gente cuide do que possa promover isso para que não chegue até eles. Porque se você não admite um caso, se você não admite uma possibilidade, você não vai cuidar dela. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Essa segunda cena que o pai volta, todo inseguro e perdido, e ele coloca no filho a carga do conforto dele, que é tipo assim, me diga, você fez ou você não fez? E ele fala, não, e com nenhuma pista de segurança, e ele faz, você jura? Juro. Ele só respondeu no automático. E o pai sentou no conforto da resposta, tipo, resolveu o problema, está tudo resolvido. E o menino lá, né, envolvido numa complexidade, e ele respirando aliviado, porque então está tudo certo. O que eu queria botar nesse primeiro momento era isso. Eu acho que essa série trouxe essa inquietação, porque eu mesmo sendo uma pesquisadora de gênero, a gente sempre acha que isso está muito distante. Óbvio, eu cuido disso na educação dos meninos, chega coisa, né, Maria? A gente conversa, a gente devolve, mas a gente precisa admitir essa possibilidade. E isso se estende para outras coisas, como, por exemplo, o uso dos jogos digitais, que hoje são portas abertas para tudo que não presta. Pedofilia, violência, red pill, misoginia, tudo que a gente vê. E aí, a mesma coisa, eu sempre pergunto, a gente tem que vigiar, na medida do possível, porque a gente também não consegue vigiar tudo, né? E pesa também um pouco dessa vigilância, mas eu acho que a comunicação, o canal de comunicação, eu ainda acho que é a melhor via para a gente tentar conduzir essa galerinha aí para um lugar que não seja um lugar como esse, né? E não nos colocar nem a eles numa situação como essa. Acho que a grande lição é essa, é a gente abrir a mente para que, tipo, a gente precisa admitir que isso pode estar dentro da nossa casa. Eu não tinha visto, vi hoje, acordei 6 da manhã para assistir, só consegui ver 2. Passei o dia pensando, e ainda isso super mexe, eu já imaginava o que ia acontecer, mas eu venho consumindo o assunto há um ano, praticamente, sobre pré-adolescência, adolescência, para tentar amenizar algumas coisas, né? Para tentar abrir mais o diálogo e, enfim, e saber responder, saber entender e tentar captar quando eu pergunto, inclusive ontem, e aí tudo certo na escola, para desse conseguir amenizar, ter menos dias com e mais dias, aconteceu isso, porque é só isso que eu tenho escutado. Tudo certo. Foi bem. Então, esse é o momento, né? Assim, eles precisam ser, eu venho entendendo e buscando muito isso, e isso tem a ver um pouco com o que está acontecendo na minha casa, está fazendo parte desse universo deles. Se a gente não provocar,
quanto mais no quarto levar, tem ou não tenha, no meu caso não tem jogos digitais, assim, dentro da minha casa, mas tem outros universos, tem o próprio pensamento deles, né, que, enfim, às vezes não precisa nem um aparelho tecnológico, de um celular, um tablet, enfim, mas tem o universo da cabeça deles. Então, eu quero terminar e, assim, para tentar entender mais ainda e conseguir estar sempre perto e tentando, né, fazer a minha parte, a minha e do meu esposo, de amenizar futuros danos, né? Se eu vou conseguir, não sei. Mas, assim, acredito na comunidade também. Eu cheguei na parte da escola e aí é um caos a escola na vida das crianças da escola. A escola é completamente desestruturada. O corpo docente, a forma que se tratam as crianças é bem típico, assim, acho que escola tradicional americana, né, muito autoritária, então parece mais um quartel, uma prisão já dentro da própria escola, enfim. Mas era isso. Eu vou tentar falar bem rapidinho, só para a gente não perder tanto tempo do debate, que é gostoso mesmo escutar vocês e como vocês estão vivenciando isso em casa, assim. Mas eu fico com vontade de sinalizar algumas coisas. A primeira delas diz da própria compreensão de adolescência. Eu acho que vale a gente reconhecer a adolescência como um pedaço, né, um ciclo de desenvolvimento, só que está no entre, né? Então, não é nem criança, nem adulto. E por que eu estou falando isso? Porque coabita ali, 6º, 7º, 8º, e às vezes até 9º ano, uma galerinha que, né, da mesma turma, a gente encontra pessoas que já são adolescentes, no que vem à cabeça, né? Que já estão nas pautas de namoro, interessadas por algumas coisas muito características desse período. E a gente ainda encontra pessoas que estão mais próximas da infância, vamos chamar assim, né? Que são mais crianças, então, que os interesses ainda são outros, que estão muito mais fechadas, talvez muito menos disponíveis a esse tipo de vínculo que Michele se refere, e está todo mundo ali no mesmo lugar. Então, é um período, eu vou aspiar, pedir uma licença poética para dizer, meio esquisito mesmo, né? Que tem muita coisa presente, né? Um caldeirão ali de muitas coisas. E eu estou falando isso porque eu acho que é isso que torna difícil, às vezes, a gente chegar, né? Assim, chegar perto dos nossos filhos. A gente vai entendendo ali, precisando de muito investimento para olhá-los e reconhecê-los na sua singularidade, no tempo que estão, porque também é um tempo muito acelerado, né? Então, a criança de hoje, já, né, 6 meses depois, já está se interessando por namoro, por não sei o quê, mas como não é um processo de desenvolvimento, sobretudo emocional, não é linear, está se interessando por namoro, mas já volta, né, para um outro processo que remete muito mais à infância, e a gente fica perdido e confuso mesmo, né? Como a gente tem poucos espaços de diálogo para trocar as experiências, para compartilhar as esquisitices, a gente vai se ilhando, ficando solitário nesse percurso. E aí, quando eu olho para esse pai, dá um dó, assim. A sensação que dá é que ele não conhece muito bem o filho dele mesmo, e que talvez eu não conheça os meus, vocês não conheçam os de vocês, porque é complexo, e o tempo veloz, muitas vezes, nos impede mesmo de estar mais perto desse processo, assim. Mas, bem, uma segunda coisa que eu queria citar, a partir da fala de vocês também, diz de uma compreensão, eu e Dani, a gente estava falando sobre isso antes, né, da violência sempre como algo relacional. Assim. Eu sei que a gente fala muito de menina, de menino, e o que os meninos fazem, e o que as meninas fazem. Né? A série traz uma caricatura disso, já a gente vai ver em outro episódio, né, o quanto está todo mundo implicado naquela cena de violência. Né? Isso não minimiza a responsabilidade do Jamie lá, como não minimiza a responsabilidade dos homens na nossa sociedade, que ainda são os maiores autores de violência, mas quando a gente compreende a violência como relacional, a gente abre outras frentes. Né? E a gente abre outras frentes e outras possibilidades de enfrentar a própria violência. Então, eu acho que, de partida, vale a gente começar a olhar para isso também. E aí, um outro ponto, o último que eu vou falar, prometo, que vocês trazem, é sobre como conversar, né? Assim, como é que a gente conversa com nossos filhos e filhas, né?
dentro dessa diversidade, dessa multiplicidade que é a adolescência, considerando que a violência é relacional e está todo mundo envolvido nisso, né? Porque uma situação de violência que acontece no meio da sala, por mais que o adolescente esteja lá atrás, não esteja nem participando, é na sala dele, entre os pares dele, ele tem um lugar nessa cena, né? E eu sinto que, vez por outra, e aí eu vou pedir licença poética de novo para falar, pais e mães do Capibaribe geralmente estão num lugar diferenciado, no que se refere à criticidade, e, vez por outra, quando nossos filhos trazem, né, para a gente as questões, a gente diz o que deve ser, né? Não pode falar assim, né? Não pode se referir desse jeito, não dá para discriminar desse jeito. Assim, eu estou falando isso assim, bem com propriedade, né? Porque já fiz isso, né? E me arrependi, porque, na real, a gente nem pergunta, né? Assim, meu filho, de 7 anos, recentemente viu 2 amigas andando juntas de mão dadas e disse, né, a despeito da mãe que pesquisa gênero, são lésbicas, kkkk. E eu fiquei. Minha primeira reação, o que é que eu queria dizer para ele? Não pode, né? Assim, ridicularizar, ironizar por conta disso. Mas na hora me veio um quê de sanidade. Eu disse, filho, o que são lésbicas? Tu sabe o que é isso? Aí ele, mamãe, aí começa a contar uma história que, na real, ele nem sabe direito do que ele está falando. Assim. Só que dá muito trabalho, né? Abrir essas frentes de conversa. Então, assim, é difícil. E a gente, como está escolado e acha que eles são nascidos e criados no nosso lar, então, portanto, sabem das coisas, né? A gente já entra com a norma. E aí, sem querer, esse é o primeiro movimento de silenciamento que eles vivenciam dentro de casa. Né? E aí eu acho que isso vale a gente pensar quando a gente pensa em como conversar com nossos filhos. Talvez a gente não precise perguntar, ou a gente possa editar essa pergunta do foi tudo bem na escola, né? Para abrir mais. Assim, como é que foi? Aconteceu alguma coisa hoje? Me conta, como é que foi seu dia e tal. Abrir mais, porque, na real, vez por outra, a gente se coloca também como esse pai, né? Que quer saber somente que não foi ele, né? Não foi você, está tudo certo, bola para frente. Porque eu sei, a vida da gente é puxada, é tudo puxado. Enfim, não é fácil, a gente não está falando uma coisa fácil aqui. Mas eu acho que vale a gente pensar na materialidade do diálogo como um caminho. E aí o diálogo, já diria nosso Paulo Freire, né? Não diz de somente falar, né? Não pode, não vá, não faça, né? Eu acho muito bonita a definição de Paulo Freire, que relaciona o diálogo ao amor. Porque ele diz que precisa de muito para dialogar. Assim. Você precisa se dispor a se despir das suas defesas, se misturar com o outro, construir uma terceira ideia, é muita coisa, né? Mas talvez seja isso que a gente deva, entre aspas, aos nossos filhos. Né? Então, enfim, tentando dar algumas pistas sobre esse tal de como conversar, porque também acho barra e sento piso nesse mesmo chão esburacado que vocês. Mas vamos lá. Só uma coisa rapidinho, assim, eu acho que tem a ver com o que Edna falou, que também vinha sendo colocado antes, que eu acho que é um exemplo de como esse caminho do diálogo é o caminho mais difícil, é o caminho mais longo, é o mais desgastante. E uma coisa que sempre me vem à cabeça, assim, e eu caio nesse erro 1 milhão de vezes, ainda mais tendo 3 crianças em casa, é quando acontecem as brigas. Quando um maltrata o outro e tal. O que é que a gente faz? E eu caio muito nessa. Que é peça desculpas para o seu irmão. Não é? Então, a gente faz isso no automático como fosse alguma reparação para aquele que sofreu. Aí, o que é que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar aquele pedido de desculpas fofa bosta, que não vale de nada, é uma coisa completamente assim, vazio, completamente vazio, sem olhar, sem percepção do que aconteceu. Então, é muito mais difícil a gente tentar compreender junto o que é que houve, por que isso aconteceu, por que esse gesto, por que essa palavra, sentar e tal. E se depois vier um pedido de desculpas, maravilha, maravilha. Mas a gente pega o caminho simples dessa reparação que não serve para nada. Para nenhum dos dois vai servir. Ninguém sai feliz, talvez só a gente por achar que fiz alguma coisa e fui rápido no que fiz. Não é? Então, só para a gente pensar um pouco, eu acho que isso tem a ver com essa coisa da verdade. Que verdade é essa? Não é? Ao invés de procurar a verdade, é muito mais fácil a gente procurar uma verdade e achar que existe uma verdade do que a gente mergulhar nesse terreno pantanoso que é a vida, que são as histórias, que são as emoções. Não é? Isso demora muito mais tempo, é muito mais desgastante e tudo mais. Não é? E só uma coisa antes da gente passar para a última parte, que eu acho que é a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa série foi:
caramba, a gente trabalha, sei lá, 20 anos com essa temática, né? Essa pergunta, o que é que está acontecendo com os homens? O que é que acontece com os homens? O que é que acontece com os meninos? E aí, de repente, todo mundo colocou um foco em cima dos meninos por conta da série. Aí eu fiquei pensando, como será? Como é que deve estar sendo para esses meninos que se viram nesse olhar, né, dos pais, da escola, de repente, depois dessa série, só que eles estão ligados e eles viram a série também. Eles estão pensando assim, pô, mas de repente vieram perguntar para mim sobre meu uso da internet, sobre meus jogos online, sobre o tempo que eu passo no celular e tal, por conta dessa série. Então, eles estão com medo que eu faça isso daí que aconteceu. Então, é assim que a gente enxerga eles. É esse o caminho do diálogo com nossos filhos, imaginando o pior cenário possível e imaginável para uma criança, não é? Uma morte da menina e o menino que assassina essa menina. Caramba, que pesado, né? Então, tem que haver outros pontos de entrada também para a gente iniciar essa conversa com eles, não a tragédia. Eu acho esse diálogo, para mim, um dos melhores da série. Porque revela muito esse mundo que a gente está vivendo e o quanto de informação que os meninos e meninas acessam que a gente não tem a menor ideia, né? Então, tem uma trama e uma textura que está nesse universo que a gente demora a entender. E tem coisa que a gente não vai entender. Tudo bem também, porque eu acho que a gente foi forjada com outra textura, com outros códigos. Mas eu fico pensando muito no tempo que os meninos e meninas ficam com celulares. E essa textura do pai com o filho, do policial com o filho, para mim é muito bonita, porque a preocupação dele, se o filho está vivendo alguma coisa, né, uma constatação. E nesse lugar do que você estava falando, Daniel, como os meninos, e meninas também, mas especialmente os meninos, se sentem intimidados frente a chegar perto de temáticas que são sensíveis. Essa cena revela um pouco disso também, do quanto tem distância. E às vezes o filho está do lado da gente, consumindo um bando de coisa que a gente não tem a menor ideia. A gente está muito próximo, sem ter noção do que se passa junto a eles, né? E conteúdos fascistas, conteúdos enviesados politicamente. Então, às vezes, a gente fica cheio de preocupação. Como é que eu vou introduzir esse tema da forma mais adequada para o filho e para a filha? Quando viu nessa cena, ele diz, você viu Matrix? Né? Completamente ingênuo, né? Do que o exatamente... achando que estava fazendo uma coisa certa, de que Matrix ia chegar no tempo certo, e não se dá conta do que chega. Então, esse caminho de indagar, assim, essa abertura na direção do que tu estavas falando, Edna, da gente poder estar aberto para os códigos que são introduzidos. Eu acho que isso é um caminho que não afasta, porque a gente precisa estar pronto para o que eles vão dizer, mesmo que a gente discorde. E isso é muito difícil, né? Isso é um exercício que demanda muita disponibilidade para o outro. E, ao mesmo tempo, essa prontidão para o cuidado, porque as coisas chegam, né? E coisas que a gente não gostaria mesmo que chegassem. Então, Mônica fala muito, né? A internet é o beco, né? Então, os meninos e meninas estão muito suscetíveis a coisas muito pesadas, a estruturas que são feitas mesmo para viciar, a estruturas que são feitas para formar mentes. E a gente precisa estar acompanhando, vendo, sim, o que eles estão fazendo, mas indagando, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio, assim, poder entender como chegam para os meninos e para as meninas essas temáticas que são as mais variadas. Edna trazia na fala anterior dela que a adolescência é um período, uma etapa entre, né? Nem é criança, nem é adulto e tal, e etc. Então, assim, ela já por natureza, ela já é um pouco mais difícil lidar com esse processo, é um pouco mais conflituoso, um pouco mais delicado. Você avança, retrocede, mas vai seguindo em frente. E nesse contexto, que não é o mesmo contexto nosso quando éramos adolescentes, foi acrescentado um novo ingrediente, que são as redes sociais, né? E aí, nessa fala, a gente observa que, assim, a realidade que o adolescente vive e constrói ali dentro da rede social, que também é verdade, que também é uma realidade própria, é uma realidade ainda muito distante, porque a gente não viveu essa rede social tal qual
ela é hoje em dia, né? Com Instagram, e não basta ter um Instagram, tem que ter um Instagram 2.0, 3.0, 4.0, você vai afunilando aquele processo ali, determinado conteúdo atinge determinado público, aquele é só para a família, aquele é só para as amigas, aquele ali para os paquerinhas e amigas, e você vai tentando entender como isso acontece. Nesse contexto, minha filha tem 13 anos e eu e minha companheira, a gente permanentemente monitora as redes sociais dela. Dia sim, dia não, a gente vai lá dar uma olhada geral no WhatsApp, vai lá dar uma olhada geral no Instagram. E esse também virou um ponto de conflito. Por quê? Porque Maria chega para mim, ou chega para minha companheira e diz, olha, você está invadindo minha privacidade, eu tenho conversa ali com minhas amigas que eu não quero que você veja, eu tenho conversa com meu paquerinha A ou B que eu também não quero que você veja, e você está vendo. E ao mesmo tempo eu falo para ela, olha, eu preciso observar isso, eu preciso acompanhar isso, porque rede social é beco, é terra de ninguém, e você está sendo exposto aí com esse seu Instagram, com essas suas coisas, e eu preciso acessar o que você está acessando. Eu tenho um mais novo, por exemplo, que recentemente pediu meu celular, eu dei, ele foi jogar Roblox, daqui a pouco ele veio chorando para mim, pai, tem uma pessoa me perseguindo no jogo. Aí eu olhei, fui jogar e realmente tinha uma pessoa, provavelmente um adulto, perseguindo o avatarzinho dele lá, o bonequinho dele, na construção de um jogo. Ou seja, eles se sentiam perseguidos, eu aproveitei para tratar esse assunto pedagogicamente, no sentido de dizer, olha, que bom que você trouxe para mim, essas coisas acontecem, jogos online, internet, muitas vezes é terra de ninguém, não tem uma regulação sobre isso, etc. Aproveitei para fazer essa fala, mas eu queria aproveitar esse contexto para trazer para vocês, inclusive, para entender um pouco melhor como, não como resolver, mas no sentido de apontar caminhos, né? Como é que a gente, dentro desse contexto de adolescência, fase entre e redes sociais, esse elemento novo, esse ingrediente novo dentro desse caldeirão que é a adolescência, como é que a gente lida com esse processo de rede social e mais, como é que a gente poderia, assim, dialogar mais francamente com os nossos adolescentes para mostrar a importância do monitoramento dos adultos com relação às redes sociais que são utilizadas, para que esse não seja ainda mais um ponto de conflito que se tornou, mas que não deveria ser, porque é preciso monitorar, afinal de contas, a gente não tem uma regulação, o Instagram vai oferecendo esse vídeo lá do Felca, que fez sobre a adultização, mostrando que as redes sociais vai endereçando, vai encaminhando você para o que é de conteúdo de pedofilia, de pornografia infantil, de sexualização de adolescentes. Ele lhe direciona para isso e vai afunilando aquilo que você consome nas redes sociais, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para escutar um pouco vocês a respeito desse tema, desse assunto. Muito obrigado. As duas cenas trazem um contexto também ali de raça, né? Porque é uma mulher branca falando com a garota preta. E o que eu queria trazer é, primeiro, essa metalinguagem que existe e que eu acho muito interessante, porque a coisa, antigamente, a vigilância era feita de uma forma mais diretiva. Hoje, mesmo você trazendo as conversas, muita coisa você não vai entender, né? Está descontextualizada para a gente. Mas falando da primeira cena, e saindo um pouco das redes sociais, e até aprofundando um pouco mais a questão da própria competência, né, do psicólogo e da psicologia ali, que são pessoas treinadas, pessoas que têm técnicas e métodos, mas muitas vezes até essas pessoas não conseguem alcançar ali de forma empática o que o outro está passando, né? Então, aquela cena é muito emblemática para mim, porque a gente estava falando ali de profissionais, e que aí eu me coloco na posição de pai e me comparo muitas vezes a um profissional de psicologia, né, que em tese a gente não tem toda essa competência técnica, e aí eu vou muito na linha do Marcos ali, é muito mais um pedido de ajuda para poder entender esse contexto e poder fazer e contribuir, na verdade, para que os nossos filhos eles se sintam mais à vontade para trazer isso para a gente, né? Porque eu acredito que
esse caminho unilateral de que a gente, como adulto, tem responsabilidade sobre ele e que eles têm a obrigação de nos alimentar com informação, esse é um caminho que eu acho bem distorcido. Hoje o desafio maior é criar esse ambiente confortável de acolhimento para que eles se sintam confortáveis em trazer a maioria desses assuntos para a gente. E eu falo isso com muita propriedade porque, recentemente, conversando com o meu filho, a gente falando de um outro assunto e, de repente, a gente estava falando sobre o uso do preservativo e que ele trouxe com muita naturalidade e que eu nem sabia que ele sabia tanto sobre aquilo, e me chamou a atenção, né, porque ele só se sentiu confortável para falar sobre aquele assunto porque foi algo já há bastante tempo alimentado, trazido com muita naturalidade. Eu acho que esse é o principal ponto, pelo menos o que acontece lá em casa, né? Os assuntos, a gente sempre oportuniza para poder trazer assuntos que a gente sabe que é importante e que, naturalmente, a forma como eu fui educado não funcionaria para eles. Eu tô achando muito interessante assim, os diálogos, né? E eu me lembrei assim, do que vem sendo colocado em pauta hoje. Tem gente que está falando que é preciso ter um letramento sobre a adolescência, assim, porque a gente não fala muito, né, sobre a adolescência, sobre as características desse tempo, sobre as diferentes experiências. A gente não se abre muito para falar, e aqui a gente está falando, né? E eu acho assim, fundamental, porque provoca o nosso interesse por essa fase. Eu estou falando isso porque a infância, a gente se interessa bastante, está posto, é comum a gente mergulhar mais nesse universo, talvez até inevitável, porque as crianças estão numa fase de dependência tão importante que precisam da gente ir lá. Então, é inevitável cantar bita, é inevitável estar lá brincando, se misturando, porque a criança não brinca sozinha, mas o adolescente vai ganhando autonomia, né? E a gente vai, em alguma medida, soltando. E é necessário soltar mesmo. E essa medida do quanto soltar é uma medida delicadíssima e que eu e Daniel, a gente não vai se dispor a dizer nunca qual é, porque, inclusive, a gente não sabe qual é essa medida, né? Ela não existe a priori. Mas eu acho que é uma convocação para que a gente se interesse pelos nossos filhos e pelo que eles vivem. Eu acho que esse é um ponto de partida, sabe? E que a gente se fortaleça, e aí cada um nos seus processos, sejam eles quais forem, para escutar nossos filhos, porque não é fácil escutar, né? Não é fácil chegar com uma conversa dessa de preservativo ou lidar com alguns conflitos que você nem imaginava que ia lidar nesse tempo, né? Então, eu acho que a gente precisa se fortalecer para escutar e partir do pressuposto que escutar pode não ser fácil, né? Mas que é necessário se a gente também partir do pressuposto que dialogar é um caminho, né? E aí, Marco, acho que tu faz provocações importantes, né? Até onde eu... Na real, eu sintetizaria dizendo, quem sou eu no diálogo com meu filho? Se o diálogo é amor, segundo Paulo Freire, se exige que eu tire minhas defesas também, me misture com ele aqui, quem sou eu aí, né? Assim, e aí enfim, há várias respostas possíveis para isso, mas vou me permitir compartilhar com vocês uma situação clínica mesmo, atendendo um adolescente, na verdade, um atendimento familiar com um adolescente e com seus pais em um momento. Ela faz uma mudança de escola, assim, uma mudança brusca de escolas, muito diferentes, e aí o pai vira para mim na sessão e diz, eu falei para ela não mudar de escola, mas ela quis. Veja, de quem é a responsabilidade de decidir qual é a melhor escola para o filho? Eu tive que dizer para esse pai que assim, não era a responsabilidade de uma menina de 13 anos. Não, mas eu tenho que respeitar a minha filha. Eu tenho que respeitar. Claro que a gente tem que respeitar, mas tem algo que é da ordem da responsabilidade que a gente precisa assumir, sabe? E aí, Marco, a gente vai acertar sempre? Não.
Na real, a gente vai errar. É bom partir do pressuposto que a gente, vez por outra, vai se exceder, vai invadir mesmo a privacidade e tal, e vai precisar dizer, eu estou fazendo isso porque eu entendo que essa é a minha responsabilidade. Eu estou tentando acertar, eu quero te escutar para acertar cada vez mais, mas é isso aí, a responsabilidade é minha. Então, assim, acho valiosa a sua preocupação com a privacidade, tenho também, mas eu acho que, em alguma medida, a gente precisa não se isentar da nossa responsabilidade. No final, é isso. A internet é perigosa, tem milhares de coisas aqui que você pode acessar. Eu tenho responsabilidade na sua educação. A gente pode discutir como fazer isso, como monitora e tal, mas eu não vou poder me isentar disso. Então, assim, eu abro para o nosso diálogo, para a nossa construção de consensos, mas vai ter um momento que eu vou ter que dizer, até aqui não mais do que isso não dá para ir, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter a tranquilidade de fazer isso, inclusive sabendo que podemos errar. Porque também lidarmos com nossos erros nesse processo é um aprendizado para os nossos filhos. Né? Tipo, eita, errei, e aí, o que é que eu faço com o meu erro? Eu vou fingir que não errei? Eu disse, não, errei, avancei demais, realmente, eu não devia ter visto essa conversa, não era necessário, peço desculpa, como é que a gente pode fazer? Bora rever a forma de monitorar. Tem muitas aprendizagens implicadas aí nesse processo, que são aprendizagens delicadas, mas muito estruturantes para esse período, sabe? E aí eu acho que para meninos e para meninas, a gente está fazendo muito essa marcação aqui, para produzir visibilidade para as singularidades, né, que estão relacionadas a essa marcação de gênero e que, concordo contigo, também estão relacionadas às marcações de raça. Está sendo muito gostoso poder discutir com o 8º ano. Semana passada a gente estava falando interseccionalidade, dizendo que ser mulher pode ser barra, mas ser uma mulher negra, periférica, é mais barra ainda, e os adolescentes se interessando por essas discussões. Então, concordo contigo também nesse sentido. Assim. Agora, dentro da discussão de gênero que a gente faz, reflexões e conceitos, como, por exemplo, a socialização de gênero. A forma que a gente aprende a ser no mundo é marcada por essa dimensão de desigualdade. Então, meninos e meninas vão aprender a ser no mundo de formas diferentes. A gente vê isso na sala de aula. A gente pediu para o pessoal do 8º ano, as meninas precisavam escrever características das meninas e dos meninos. Características relacionadas a como elas veem os meninos e elas no mundo. E os meninos fariam a mesma tarefa. Aí, quando você pega o cartaz das meninas, está cheio, colorido, bonito, coisa escrita e tal. E o dos meninos está vazio, assim. A disponibilidade para a reflexão ali era diferente. E não é porque biologicamente os homens... Eu, pelo menos, não acredito nisso. É porque, em alguma medida, a gente parte do pressuposto que é raso com os meninos, a gente aceita isso e a gente simplifica também os diálogos com os meninos. Então, eu acho que tem uma tarefa aí, que eu acho que é, de onde eu vejo, é uma tarefa de quem se compromete a construir um mundo menos machista, partindo do pressuposto que o machismo repercute na vida dos meninos e das meninas, não é vantagem para ninguém, né? Que é estranhar essas formas de subjetivar dos homens. Veja, você pode ir mais, meu filho. Assim, vamos nessa, bora refletir, vamos buscar, e bora sair do raso. E eu acho que eles têm condições. Inclusive, melhoram, né, Dani? Saem de 3 palavras para umas 5, 10. A gente está tentando construir. Olham as meninas e se incomodam porque elas escreveram muita coisa e eles não escreveram. E a gente também vai discutindo isso com uma marcação de gênero. Eu estou compartilhando esses exercícios porque eu também acho que são exercícios que vocês podem fazer, né, em casa, nos processos reflexivos, nos diálogos de vocês. E aí, Marco, eu não sei se eu respondi, mas tentei dar algumas pistas nessa direção, porque, de fato, receita... A gente não tem, e se tivesse era ruim, né? Porque nem se aplica. Ô, Edna, eu queria só acrescentar um ponto, e aí eu dividi aqui com Maria, que é a cena, já trouxe isso aqui hoje, mas que é a cena que ele diz assim, você pode ir para a academia, quer parar de conversar? Pode ir para a academia, pode ir malhar, pode fazer alguma coisa. Isso é tão difícil, ser pai e mãe, na verdade. Eu acho que é por isso que os pais da gente não tiveram trabalho, sabe? Botaram dentro do mundo e foi que negou batata. E a gente está aqui, né, sobrevivendo, levando pancada, aprendendo com os filhos. Porque é isso também, né? É dedicação o tempo todo, é errar e acertar, é não saber e perguntar, é soltar e prender,
é querer que eles sejam diferentes, mas como isso vai ser diferente? É não dizer, peça desculpa agora, eu faço isso o dia inteiro. Eu faço isso o dia inteiro, como se fosse resolver a vida de todo mundo, inclusive resolve a minha, porque eles param de brigar. Né? E eu quero isso, eu quero um pouco de paz também, porque também sou uma pessoa, né, que também quero ir para a academia, que também quero fazer as coisas, e também tenho que cuidar do menino. Então dá muito trabalho, sabe? Agora, pensar que é isso mesmo, que é o que nos cabe nesse latifúndio, e é por isso que a gente está aqui discutindo isso, é muito legal, e dividindo, que as dores são as mesmas, elas só mudam de casa, né, ou de idade, mas assim, são as mesmas, mas é só isso, assim, dá um trabalho danado, mas se dedicar, escutar e conversar, e forçar de novo, e perguntar 3 vezes do mesmo jeito, para ver se sai uma palavra a mais, é isso, é o meu dia a dia, mas não estou certa, estou errado o tempo inteiro, erro o tempo inteiro, mas também acho que já estou admitindo, sabe? Tipo, oh, realmente não me dediquei, realmente eu não tenho mais tempo. Mas vamos lá, vamos tentar juntos, sabe? Acho que é a questão do tempo ali, porque a gente também tem que prover, tem que fazer tanta coisa, tem que se cuidar, tem que, enfim. É isso também, sabe? Eu não acho difícil conversar sobre sexualidade, esses temas assim evidentes, sobre violência, sobre bullying. Eu acho que a sutileza é difícil. Lá em casa ele até conversa bastante, a gente troca muito. Aí ele traz assim, por exemplo, ter que corresponder à pressão do grupo por uma situação que ele escolheu viver. Eu digo, por que você está aceitando essa pressão? Né? Ok, o grupo está colocando a pressão, por que você está recebendo isso? Né? Por outro lado, às vezes ele traz assim, alguma coisa muito cotidiana, algo que alguém falou para algum amigo. Eu digo, e aí, como é que isso bateu nele? Como é que você acha que ele aceitou isso? Você acha que ele se sentiu bem? Você percebeu? Você conseguiu perceber a diferença disso bater no seu amigo de alguma forma, que poderia não incomodar o outro cara? Você está prestando atenção nisso? Se ligue mais, preste atenção. Junta mais com as meninas, porque assim é menino, muito menino, muito menino. Eu digo, meu filho, circule mais. Vá lá com as meninas, porque a opinião do menino, como o menino agiria, porque ele está aprendendo com os pares, né? Acho que a voz do papo pesa muito, né? Como eles estão ali, todo mundo experimentando tudo. Então, às vezes, um tem um pouquinho mais de experiência na cabeça deles, e tem mesmo, né? Aí troca ali, aí ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Eu digo, e as meninas? Vai lá trocar, vai lá saber. Ainda é muito difícil. Então, acho que a sutileza ela é muito mais difícil, pelo menos para mim, do que você lidar com assuntos que são bem, bem claros e bem óbvios. A cena da menina que a gente terminou falando um pouco, a gente achou, acho que era bem interessante, porque para mim é uma cena muito doída, assim, para mim é muito trouxe um sofrimento ver aquilo, porque no momento que ela se abre, a pessoa fala, vou chamar a psicóloga, né? Então, assim, são essas pequenas janelas que se abrem, que às vezes são muito difíceis, são muito raras de se abrir, né? Essa janela da intimidade, quando um adolescente abre essa janela e a gente não consegue lidar com aquilo e a gente fecha, e a gente perde aquela oportunidade que é às vezes rara, né? E isso acontece na escola, isso acontece na família, né? Então, só para a gente lembrar de quando aparecer esse momento, a gente agarrar, né? A gente se fazer, de fato, presente ali, né? Então, essa cena foi um pouco por isso, assim. Uma outra coisa só na fala do filho com o pai policial, né? Quando ele pergunta do Instagram, ele fala, não, eu tenho Instagram, mas eu não posto. E aí tem uma coisa que a gente vem observando muito, a gente vem observando isso em consultório também, que é uma geração que vive uma situação que, assim, o meu desejo, o meu sonho maior está aqui. E o meu medo, o meu pesadelo maior está aqui também. Porque, assim, o maior sonho é viralizar e ficar famoso de alguma forma através de alguma coisa que colocou. É o sonho, né? De repente, alguma coisa que eu fiz, todo mundo vai estar falando e vai estar achando fantástico e não sei o quê. Agora, ao mesmo tempo, o pesadelo maior que essa molecada tem é viralizar pelo motivo errado. Porque é uma morte. É uma morte, assim. É um negócio, assim, é um medo gigantesco. E você chega e você começa a ver adolescentes que têm um medo, eu acho que muito maior do que a gente tinha na nossa geração de errar. E como é que você pode ser adolescente sem errar? Pelo amor de Deus, não tem adolescência sem erro, não tem nenhuma fase da vida sem erro. A adolescência, então, não existe. Então, você vê essa molecada com medo tremendo, com pavor de errar, de ser exposto. Porque esse erro que antes era assim, não, fiz alguma coisa, paguei mico, fiz alguma merda, falei alguma besteira e tal. Uma pessoa viu, aí essa pessoa comunicou com a outra e tal, aquilo ficava ali e ia embora.
Agora o erro é eternizado. Como é que fica isso? O erro sai dessa escola, vai bater em outra escola, vai bater em outra escola, de repente todo mundo, e todas as escolas viram você cometendo aquele erro, soltando aquela palavra errada, sendo enquadrado como um macho horrível, ou não sei o quê, que nenhuma menina vai se interessar mais por você, porque você falou uma coisa errada, sabe? Como é que é adolescente desse jeito? É difícil pra caramba, não é? Bom, eu não sei se a gente tem muito mais tempo para, enfim, abordar muita coisa agora a partir disso, né? Mas eu acho que fica esse convite, né? Eu acho que é um convite para olhar, é um convite para olhar não apenas para nossos filhos, mas para olhar para a gente. Eu acho que a cena do pai, do questionamento que ele faz, né? Do pai que ele teve, da criança que ele foi, do pai que ele é, né? Dessa necessidade da gente fazer essa reflexão também, não é? Que é algo que, principalmente olhando para nós homens, é algo que a gente não tem a tendência de fazer, a gente não chega muito nesse lugar. Eu acho que é um processo que vocês, que as mulheres, estão trilhando há muito tempo, de olhar para essas construções, de conversar, de trocar, de falar sobre traumas, falar sobre essas sombras, né, da nossa história. E eu acho que a gente não faz isso e a gente continua cada vez mais sendo um pouco melhor, e eu acho que isso de fato vem acontecendo, mas não adianta a gente apenas ser melhor no que a gente vai ensinar para passar para esse menino, pensando nos meninos, né? A gente tem que aprender também a se colocar para eles, porque as crianças vão aprender através do exemplo que elas têm, do que elas enxergam na gente. Então, por exemplo, você falar com um menino sobre você pode chorar é ok, não é? A gente não vê tanto num espaço como esse agora, como essa escola, essa coisa, menino não chora, não sei o que lá, tarará, tarará. Mas aí, uma criança ou um adolescente escutar isso do pai, mas nunca ver esse pai num lugar vulnerável, nunca ver esse pai se emocionar, nunca ver esse pai se colocar como uma pessoa que sente, que sofre, que às vezes precisa de ajuda, ele vai pegar pelo exemplo desse pai, ele vai tentar emular, repetir o que esse pai faz, essa força, não é? Então, o sofrimento desse homem é de ter feito diferente, ter feito um combinado, uma promessa para ele que ele seria diferente, e ver que isso não é suficiente, não foi suficiente ainda, né? Mas eu acho que é isso, porque, de certa forma, ele repetiu ainda a história do pai, tentando fazer desse filho um filho durão, no futebol, no boxe, não sei o que lá, não é? Então, como é que a gente faz isso? Através do exemplo também. Como é que a gente se mostra vulnerável e vê a riqueza nessa vulnerabilidade, e não nessa ideia ainda que a gente tem que mostrar força. Tem que ser o super-homem, tem que ser... No que é que esse exemplo vai levar nossos filhos, né? No que é que isso vai dar? Eu acho que fica, para mim, dessas últimas cenas, muito, muito isso. Então, acho que o convite é um pouco isso. Que a gente possa também ser real para essas pessoas, né? Porque todo mundo aqui sofre, né? Mas essa nossa vivência de sofrer em silêncio, tá? Isso não apenas ferra com a gente, mas ferra também com esses meninos, né? Nessa capacidade deles de fazer diferente, através do nosso exemplo, né? É isso. Eu estou sentindo que a hora, de fato, já está avançada. Eu acho que Dani falou várias coisas importantes para a gente fechar, né? Eu acho que há uma convocação para que os homens ocupem o território do sentir, porque, vez por outra, a gente está solitária aí mesmo, né? E eu acho que isso que Daniel fala é muito importante. Os adolescentes disseram isso para a gente em sala de aula, que não vem o pai chorar, que não vem o pai mais frágil, né? Que esse lugar, mas vem a mãe chorar, né? Então, eu sei que a gente está falando de uma caricatura, mas eu acho que esse território do sentir, que é muito difícil de ser habitado, ele se torna mais possível quando nós, homens, mulheres, estamos juntos nesse território, né? Vez por outra, isso vai se manifestando de formas muito simples. Assim, quem se ocupa de participar do grupo do WhatsApp da escola? Né? Quantos pais se ocupam? Quem se ocupa da tarefa sensível de comprar o presente para a professora?
sabe? Coisas assim que geralmente são as mulheres que se ocupam, né? Então, tem algo da desigualdade de gênero que está dentro da nossa casa, porque a gente está falando de uma desigualdade estrutural. Se é estrutural, não tem casa, por melhor, mais cabeçuda que seja, né? Estudando Capibaribe desde maternal, discute gênero a vida toda, mas vai ser atravessado por isso também. Eu acho que quando a gente abre espaços como esse, é um pouco para aquecer o olhar não só para o mundo também, mas principalmente para a gente. E a última cena eu acho que é uma convocação mesmo, para a gente se ver como parte, né? Nós, homens e mulheres, e principalmente nós responsáveis, cuidadores, que atualizamos ou não, questionamos ou não essas marcações dentro das nossas casas, né? Então, acho que a provocação é essa. Queria agradecer, né? Agradecer a quem veio, quem esteve aqui presencialmente, né? Para a gente é uma alegria imensa e dando corpo a esse projeto que começou lá pequenininho, né? E aos poucos, com a abertura do espaço da escola, com a devolutiva dos próprios adolescentes, a gente foi construindo e amplificando essa nossa possibilidade de diálogo. Daniel, a gente acredita muitíssimo no diálogo como uma ferramenta de reinvenção do mundo, pensando que a gente está reinventando esse mundo todos os dias. Isso será sempre necessário. E quando a gente está em espaços como esse, é como se a gente se fortalecesse um pouco para essa tarefa árdua, né, que é viver e reinventar o mundo cotidianamente, né? Então, a gente agradece muito a quem veio, a quem eventualmente vai assistir a gente depois, né, e que a gente possa seguir dialogando, né, entendendo que o diálogo é esse caminho. Eu acho que a série é muito densa e ela toca em coisas que mobilizam muito a gente. Mas no encontro com a experiência com as crianças e com os adolescentes, às vezes são nas cenas difíceis que as grandes aprendizagens surgem, né? Então, a gente, como pai e mãe responsável, a gente fica aflito, né, diante dos desafios que esse tempo convoca. Mas essa possibilidade de estar junto pensando saídas é um caminho. E é muito bonito ver os meninos e meninas encontrando suas respostas, né? Então, eles moram nas cabeças deles, né? Isso que você estava falando, Daniel, da questão do celular, do desejo. Então, essa textura do universo digital, muito da existência, ela é ocupada nesse lugar. Isso amplifica questões subjetivas muito grandes. Mas é no encontro com a experiência que a gente vai encontrando as respostas. E as respostas são únicas, elas não vão funcionar para muitas pessoas, né? E acho que a gente precisa de esperança, né? A realidade é dura, é difícil, mas a gente estando junto, de fato, acho que a gente constrói caminhos bonitos.